Para falar um pouco sobre violência, eu tô aqui hoje com o psicólogo, mestre em psicologia educacional e professor de sexualidade, Maher Hassan Musleh. Falei certo? Olha, você vê que a gente precisa já corrigir a violência com o nome, porque alguém pode se sentir violado com o nome. Com certeza. Então, se eu disser que ela pronuncia errado, eu posso estar cometendo uma violência com ela. Por quê? Porque é um nome que não é comum. Então é Maher Hassan Musleh, e mestre em psicologia social. Social. Muito bom. Quase. Ótimo. Mas obrigada por me corrigir, e isso entra também na comunicação com o respeito em perguntar também como a pessoa gosta de ser chamada, de ser nomeada, né? O nome é muito importante, né, Maher? E é importante entender que o nome faz parte da identidade da pessoa. Então, quando a gente diminui o nome da pessoa, ou aumenta, ou tipifica o nome, a gente pode estar cometendo uma violência. Isso é importante de ser visto. E quando a gente corrige o outro, isso não é um ato de violência, porque o outro pode se equivocar. Então, quando você me apresenta e comete um equívoco, mesmo sabendo qual a minha formação, não tem problema em corrigir. A correção, ela vem de um dogma social de achar que quando a gente corrige, o outro é menos. É menos. Na verdade, ele só cometeu um equívoco. É uma forma da gente colocar isso de uma forma tranquila, pacífica, sem nenhum problema. E eu fico feliz que você tenha aceitado a correção, sem que a gente tenha feito qualquer ensaio a respeito. Muito bom. Que ótimo! E é um exercício, né, essa comunicação pacífica. Conta um pouquinho mais pra gente sobre essa diferença, essa nomenclatura de comunicação pacífica. Porque a gente ouve falar, eu pelo menos já ouvi falar algumas vezes, sobre comunicação não violenta. Qual é a diferença entre comunicação não violenta e comunicação pacífica? Eu acho que é bem legal esse ponto, porque o criador, vamos dizer assim, talvez quem escreveu o único livro sobre o tema, que é o Marshall Rosenberg, ele escreveu um livro que na tradução ficou Comunicação Não Violenta. O Marshall não é o pai da comunicação pacífica. Na minha leitura, isso surge há muito tempo atrás. Confúcio já fazia isso, Gandhi já fazia isso, mas eu tenho certeza que nenhum deles vai requerer autoria intelectual disso. Essas pessoas queriam que a gente aprendesse a se comunicar de uma forma pacífica. Por que eu uso pacífica e não violenta? Porque quando eu digo eu estou usando uma comunicação não violenta, eu posso estar, mesmo de uma forma não intencional, julgando a sua comunicação como violenta. Então é pressupor que a outra pessoa vai ser violenta? Exatamente isso. Por isso que o uso do termo comunicação pacífica, ele traz um pouco uma ideia de eu me comunico desta forma, onde eu quero respeitar o seu sagrado direito de se expressar do jeito que você se expressa. Porque o grande problema que aconteceu na comunicação não violenta é que algumas pessoas começaram a criar uma espécie de uma regra para se falar. E fica com uma cara fake, fica parecendo, então, bom dia, eu me sinto... Quando você fala comigo assim, eu me sinto assim. Não precisa ser assim. A comunicação pacífica, ela pode, inclusive, ser dentro de uma comunicação menos formal. Porra, cara, tô puto com você, velho. O que está acontecendo? E não necessariamente ser violento, porque na nossa relação entre ouvinte e comunicador, isso está permitido. Se eu julgar você como ator de uma comunicação violenta, isso eu já não estou fazendo comunicação pacífica, eu já estou fazendo julgamento. Para não julgar, eu posso dizer para você, Laura, quando você fala desse jeito, eu fico triste. Não sei te dizer porquê, menina, mas eu fico triste. As palavras podem chatear, ofender, oprimir as pessoas. Exatamente. Por isso, Laura, que o pulo do gato é expressar o sentimento. E não julgar, não avaliar e não interpretar a fala do outro. É dizer como eu me sinto diante desta ação, desta fala, desse posicionamento. Eu tenho certeza que o dia que a gente aprender a falar do nosso sentimento e não julgar as pessoas, não avaliar e não interpretar, a gente vai viver numa cultura de paz, mesmo com total diferença de ponto de vista político, social, espiritual, de qualquer ordem. Eu tenho certeza. Aliás, quem nos ensina isso é Voltaire.
Voltaire diz o seguinte: eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. Porque a gente é assim, você coloca seu ponto de vista, diga, eu não concordo com isso. É um sagrado direito. Agora, você não precisa dizer assim, eu não concordo com isso. Você pode dizer, isso não me representa. Então, o modo do que a gente diz as coisas é mais importante do que as coisas que a gente diz? Eu acho que a maneira, a forma, o respeito pelo outro, mesmo que eu discorde frontalmente. Você pode ter uma opinião que diverge frontalmente da minha, mas você tem esse direito. Se a gente conseguir dialogar, você com o seu ponto de vista e eu com o meu, talvez a gente consiga criar um outro que contemple o eu e o tu. E a gente não comete violência, por exemplo, julgando pessoas. A gente conversou um pouquinho sobre a violência no geral e a comunicação. E a questão da violência de gênero? Pois é. E, aliás, a violência de gênero, eu vinha agora, interessante, eu vinha no táxi e a gente vinha conversando isso, porque você solicitou ao motorista me buscar. Ele olha para mim e diz assim, Laura? Eu disse assim, não, sou o Maher. Aí ele falou assim, não, eu sabia que era a Laura que tinha pedido para você vir. Eu falei, mas também não teria nenhum problema se eu fosse Laura. Ele falou, eu não tenho preconceito. O taxista diz assim, falei, eu também não tenho. Falei, e eu achei bacana da parte dele, porque qual é o problema de um rapaz careca, vamos dizer assim, eventualmente se chamar Laura? Exatamente. A gente estaria falando o quê? De gênero, né? Que virou uma loucura essa história de ideologia de gênero. Porque eu nem sei se a gente precisa dar um nome para isso. Mas se alguém que está num corpo masculino deseja ocupar uma identidade feminina, por que é que eu preciso ficar tão ofendido com este sagrado direito que o outro tem? A questão é eu olhar para mim e dizer o que é que isso desperta em mim e por que é que me deixa triste. Ele tem o sagrado direito. Isto não quer dizer que eu preciso aniquilar ou qualquer coisa. Da mesma forma que eu vejo uma mulher passando na rua e eu tenho que respeitar o sagrado direito que ela tem de andar, se vestir, se maquiar ou não se maquiar do jeito que ela quiser. O que a gente não precisa é ser violento com a violência. Isso é uma coisa que tem me preocupado. Ser violento com a violência é absolutamente o momento histórico que o Brasil vive e o mundo vive. Eu não posso revidar uma violência com outra violência. Por exemplo, muitas pessoas se referem, por exemplo, a um presidenciável, que é o senhor Bolsonaro, dizendo que ele faz discriminação de gênero e tudo mais. Ótimo. Agora, olha como eu posso ser violento com ele. Eu posso dizer assim, como é que pode ter um cara como o Bolsonaro, que é um sexista, que é um xenofóbico, que é um homofóbico, entende? Eu estou cometendo violência. Eu posso resolver isso dentro da comunicação pacífica dizendo o seguinte, o Bolsonaro tem uma linha de pensamento que para mim é ofensiva. E eu quero deixar claro que o movimento e o pensamento dele não me representa dentro da comunicação pacífica e dentro do respeito à diversidade humana. É muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. Apesar de não estarmos dizendo coisas diferentes. Sim. E violência nesse sentido, então, gera violência. A violência sempre gera violência. A violência tem um ciclo perverso. Ora vítima, ora vitimizador. Ora vítima, ora vitimizador. Porque quando você revida a violência com violência, você assume o papel protagônico da violência. E volta aquela questão do julgamento. Que exatamente, exatamente. Que é já julgar que a pessoa, apesar de ter dados, acontecimentos que provem aquela conduta, você falar aquela pessoa é racista, aquela pessoa é homofóbica, também é um julgamento e um xingamento que pode ter sido feito para essa pessoa. Eu acho que é. E é por isso que quando se fala de gênero, eu não gosto de ficar preso nisso, porque para mim, homens e mulheres são uma condição biológica. E uma condição biológica que tem esta característica. Então, a mulher tem que ter direitos como o homem tem direitos. Para mim, isto é, no mínimo, óbvio.
no mínimo óbvio, ou deveria ser, ou é o meu trabalho para que seja, entende? Direitos universais, inclusive, eles deveriam abarcar a todas as pessoas, a todas as humanidades, porque os direitos básicos deveriam ser iguais. Não se limitam a 2 gêneros também. Pois é, não se limitam a 2 gêneros, por isso que eu falei do taxista, por isso que eu me referi ao taxista. Sim. O fato que se fosse verdade aquilo, e eu no papel, onde eu nasci, num corpo masculino, mas eu estou ocupando uma identidade que não seja masculina, isso não me faz menos gente ou mais gente. Isso não me faz ser melhor ou pior. Eu acho que quando a gente começa a entender de que quando eu vejo uma mulher na rua, eu devo ter respeito, mesmo que eu a ache bonita, mesmo que eu admire, mas ela não é um objeto de meu consumo. Eu não posso olhar desrespeitosamente para ela como se ela fosse só peito, ou como se ela fosse bunda. A gente falava um pouco na nossa conversa inicial, um pouco quando a Rita lhe diz, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. E se for, tudo bem também. E se for também, tudo bem, mas eu posso não ter silicone? Posso não ter? Exato. Porque senão vira a ditadura do ter silicone. Também. Porque tem a violência do modismo. Toda mulher deve tirar os pelos. É uma mulher que não tira o pelo das axilas, é um bicho estranho. Meu Deus, qual é o problema? A essência da comunicação pacífica é observação sem julgamento. Então, o fato de você ser uma mulher que deseja andar com decote, o fato de você ser uma mulher que deseja raspar seu cabelo, o fato que você seja uma mulher que quer pintar um olho só, eu quero pintar um olho só. Por que é que a gente tem que cair nessa violência? Nossa, que esquisita essa moça, né, gente? Só pinta um olho. Ao invés da gente pacificamente dizer, interessante como essa moça se pinta, ela pinta só um olho. Para mim é diferente. É outra postura, né? É isso. Muito obrigada. Acredito que a gente falou sobre muitos temas. E a base do que ficou aqui pra mim da comunicação pacífica foi o não julgamento. E a gente também evitar essa comparação com os outros, né? Que é um exercício muito difícil. Eu acho desafiador. que obrigado pelo desafiador. Eu fico extremamente agradecido. Quando a gente diz que é um desafio, a gente também comunica ao nosso cérebro de que é possível. Eu quero aproveitar assim esse momento porque a gente está comemorando os 50 anos do Martin Luther King, né? Essa figura que me emociona. Eu falo de Martin Luther King, eu me arrepio. E tem uma frase do Martin Luther King que eu tenho ela como hino. Ele diz assim, I have a dream. Sim. E é engraçado porque quando a gente diz eu tenho um sonho, traduzindo, não tem a potência do I have a dream. O have em inglês tem um poder que a gente precisa entender a língua e a cultura para saber o que quer dizer. Então quando ele diz, mas ele continua, but if you have a dream, mas se você tem um sonho, it's necessary to dramatize. É preciso ir para a ação. Então, um sonho, só sonho, não chega a lugar nenhum. Eu gosto de ação. E eu estar aqui hoje com a Laura, para mim é um prazer imenso, porque a gente está construindo uma cultura de paz. Eu não quero e não posso aceitar qualquer sacanagem ser coisa normal, parafraseando Milton Nascimento. Não quero. Então, não querer não significa que eu vou sacanear a sacanagem, mas eu vou me posicionar diante dela. Então, acho que esse trabalho, Laura, que você começa agora, é um trabalho que é muito maior do que simplesmente publicar um vídeo ou ter um canal. Você começa a iniciar um trabalho de combate à violência, mas combater a violência com paz, né? E apesar com comunicação, que eu acho que esse é o ouro dessa história, né? E o próprio Rapa diz, paz sem voz não é paz, é medo. A paz sem voz não é paz, é medo. Então, a gente precisa ter uma paz com voz, mas uma voz pacífica. Então, eu quero imensamente lhe agradecer o convite. Espero que o teu canal tenha muito sucesso. Obrigada. Que os profissionais que você chamem sejam sempre pessoas que queiram a cultura de paz, né? Aqui na sua sala eu vejo um olho de Alá, que representa para a minha cultura muitas coisas, né? Que é o sentimento de você ter um símbolo de proteção e um símbolo de paz, né? E é muito importante você estar diante de um palestino, islâmico,
porque também hoje a gente tem a violência com os palestinos e com os islâmicos como se eles fossem a corja da sociedade, só terroristas e homens-bomba. Então, que bom que a gente esteja aqui vendo o olho de Alá e juntos construindo uma cultura de paz. Gratidão. Gratidão é minha e por ter recebido esse convite com essa disponibilidade toda. Vamos tentar aqui trabalhar sempre essa comunicação pacífica com esses desafios, sempre falando em desafios. E amei a nossa conversa. Essa questão do julgamento, da comparação é algo que a gente ainda vai poder abordar mais pra frente com muitos outros temas, ainda mais como você trouxe no canal, no vídeo, nas mídias sociais, que são um universo praticamente paralelo que é muito propenso à violência nos comentários. A gente vê muitos comentários, muitos haters, muitas coisas assim em diversos canais que tentam tratar de assuntos sérios, com responsabilidade, claro, com essa comunicação informativa também, assertiva. E a questão da comparação também, da gente ver tantas vidas perfeitas editadas nas mídias sociais e ter essa tentativa de ver humanidade em tudo que é feito também no mundo virtual. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. Obrigado.